A Prece na TV. Aqui, os municípios se veem. Melhorar a gestão e garantir a preservação das unidades de conservação cearense. Esse foi o objetivo de um seminário estadual realizado recentemente pelo CONPAN. O CONPAN realizou recentemente o primeiro seminário estadual de integração das unidades de conservação inseridas no território cearense. O evento, que aconteceu no condomínio espiritual Irapuru, reuniu 23 unidades estaduais para debater questões sobre monitoramento, avaliação, conservação e proteção ambiental. Durante a ocasião, foi amplamente discutido o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, uma norma instituída em 2000 pela Lei nº 9.985 e que estabelece critérios e normas para a criação, implementação e gestão das unidades de conservação. No Ceará, além das unidades estaduais, existem também as nacionais e as municipais. O governador do estado, no começo desse ano, mandou para a Assembleia Legislativa um projeto de lei que reestrutura o sistema estadual de unidades de conservação. E uma das principais diretrizes do novo marco legal é o de garantir uma integração entre as unidades de conservação estadual, federal, municipal e as reservas particulares, né? Unidade de conservação para o nosso são os parques ecológicos, são as áreas de proteção ambiental, são áreas que o Estado considera de relevante interesse ecológico e faz uma reserva ambiental lá para proteger essas áreas. E elas podem ser criadas por município, pelo governo federal, pelo Estado ou mesmo por pessoas privadas, né? E a nossa ideia primeira aqui era exatamente conseguir trabalhar a integração dos vários gestores, dos vários níveis de governo, para que a gente pudesse ter uma ação conjunta no Estado. Né? Além disso, um dos objetivos que a gente tem, e aí falando para o público, para os gestores municipais, é também ver o que sai daqui em termos de demandas e propostas para que o Estado possa construir uma política de apoio aos municípios, para que eles também criem e gerenciem bem unidades municipais. Porque às vezes você tem áreas de interesse ecológico relevante para o município ou para a população do município, que é quem está lá, quem conhece de perto e que acha importante e conveniente reservar e preservar aquela área. Então nós queremos que hoje, né, desse processo de integração hoje e amanhã, nasçam também propostas, projetos, ideias para que a gente possa atuar em conjunto com os municípios na estruturação de unidades municipais. Como forma de aprimorar e reorganizar os conselhos gestores e os planos de manejo local, o Ceará nomeou 23 novos gestores das unidades de conservação estadual. O governador também inovou do ponto de vista de gestão de unidades de conservação aqui no Ceará. Eu posso estar errado, mas eu tenho para mim que o Ceará foi a primeira unidade da federação a fazer um concurso público para preencher os cargos de gerentes de unidade de conservação, que é um cargo de livre provimento. E o governador, preocupado com essa ideia, esse desafio que ele nos deu de melhorar a gestão, ainda mais a gestão das unidades de conservação, recomendou que para a seleção dos 23 gerentes das unidades de conservação, nós fizéssemos um concurso público e daí tiramos profissionais altamente gabaritados. Nós temos aí do pessoal que está assumindo agora essas gerências, doutores, mestres, pesquisadores de muito tempo, que vão estar agora nos ajudando na gestão dessas unidades de conservação. Então, quando você transforma uma área numa unidade de conservação, você está mostrando para a sociedade que aquela área é uma área que precisa de um tratamento diferenciado. Segundo, dependendo do tipo de unidade de conservação, se é uma unidade de uso sustentável, se é uma reserva extrativista, se é uma unidade de proteção integral, se é uma reserva do patrimônio RPPN, que é uma reserva particular do patrimônio natural, você tem regras para o que pode e o que não pode ser feito nessas áreas e permite, assim, que a SEMASSE, que é o órgão de fiscalização, que a Polícia Militar Ambiental, que também é órgão de fiscalização, coíba atividades predatórias, atividades que degradem aquelas áreas, né? E terceiro, eu acho, né? Ou seja, uma tem a sinalização, a segunda tem a legislação, mas a terceira e a mais importante é que a criação da unidade permite que a gente faça um trabalho de educação ambiental, de conscientização com a população que vive no entorno dessas áreas. Porque se elas não comprarem a ideia, se elas não se engajarem, dificilmente
Nós vamos ter polícia suficiente para coibir todos os crimes ambientais ou vamos ter regras suficientes para preservar? A SEMASSE terá a função de fiscalizar o trabalho realizado nas unidades de conservação, uma forma de garantir que as áreas ambientais cearenses sejam melhor conservadas. Na verdade, com a mudança agora, com a nova lei, inclusive do SEUC, a SEMASSE agora tem um papel mais de monitorar e fiscalizar. A gestão mesmo administrativa das unidades ficou com o CONPAN. Então, eu acho muito salutar pelo seguinte, mesmo com essa divisão de atribuições, todos os dois órgãos têm muito o que fazer. As unidades, eu diria o seguinte, as unidades precisam de maior atenção, precisam de mais pessoas, entendeu? Para trabalhar com elas. Eu tenho certeza que o CONPAN agora vai dar maior força nesse sentido. Vocês podem verificar agora que, inclusive, com os novos gestores que estão assumindo, eu tenho certeza que o CONPAN também deverá procurar mais, assim, buscar mais, eu digo, pessoal para trabalhar, porque não adianta você ter também numa unidade de conservação só um gestor, né? Mesmo a SEMASSE trabalhando com monitoramento e com fiscalização, mas precisa na parte administrativa mais pessoas. Então, eu acho que a SEMASSE vai cumprir, que nós temos até como cumprir, porque nós tivemos um concurso para 60 fiscais, com isso nós vamos cumprir com maior afinco a questão da fiscalização, certo? E o nosso laboratório, como vem sempre também sendo equipado com novos aparelhos e tal, nós vamos poder dar maior monitoramento com relação às águas, ao ar, etc. O seminário estadual foi ainda uma oportunidade para incentivar os municípios a identificarem suas áreas de reserva e trabalharem pela conservação de cada uma delas. Fortaleza participou do encontro com a sua experiência com a APA da Sabiaguaba. É fundamental, a gente compreender que o estado do Ceará comporta muitas variantes aí de biodiversidade, né? Nós temos o sertão, nós temos praia, nós temos serras, então o estado do Ceará é rico na sua natureza. Então é importante que cada município possa localizar no território desse município as suas áreas de preservação e até a criação, naqueles que não foram criados ainda, de unidade de conservação. Seja as unidades de conservação que já existem do Estado, e claro que no âmbito do município, o município tem que se preocupar com isso. E um evento como este, que sobretudo pela integração que ele promove, quer dizer, o Estado promove a integração de todos os municípios, inclusive com a possibilidade de apoios aos municípios para que eles possam avançar nessa questão. Então é fundamental que os municípios se integrem nesse momento muito importante que a gente vive aqui no estado do Ceará e no Brasil, de que é uma preocupação muito presente com essa questão ambiental. Quer dizer, cada vez mais os governos, seja o governo federal, seja o governo estadual, e os governos municipais têm que estar com essa preocupação sempre presente. Aqui em Fortaleza a gente tem recentemente, quer dizer, nessa gestão atual, foram criadas 2 unidades de conservação, que são as 2 unidades de conservação da Sabiaguaba, que é o Parque da Sabiaguaba e a APA da Sabiaguaba. No primeiro momento teve uma certa dificuldade, mas hoje Fortaleza inteira aplaude essa criação dessas 2 unidades de conservação. A gente tem avançado muito, inclusive estamos agora numa articulação que envolve até a possibilidade de que a gente possa ver aquilo ali, aquelas 2 áreas muito bonitas de Fortaleza, a Sabiaguaba, ser reconhecida como patrimônio natural da humanidade. Veja que isso é um salto extraordinário, mas enquanto a gente não chega nesse estágio, pelo menos nós já estamos avançando na construção do que nós estamos denominando de o primeiro bairro ecológico de Fortaleza. Daí a importância de um evento como esse. O município de Juazeiro do Norte também levou sua experiência com o Parque Ecológico das Timbaúbas, uma iniciativa da população e que conta com o suporte da Prefeitura para garantir o reflorestamento de algumas áreas da cidade, abastecimento de água e espaços de lazer. Começa pela preservação dos recursos hídricos. Dentro do Parque Ecológico funcionam alguns poços artesianos. A água de Juazeiro do Norte é abastecida completamente por poço artesiano. E só com um poço que nós temos lá dentro dessa área protegida, ele contribui com 2% do abastecimento para uma população de 300 mil habitantes aproximadamente. Então isso é de grande valia para a gente. Além de servir também como espaço de lazer para toda uma comunidade carente que mora ali no entorno, que utiliza o parque para área de estudo, para fazer piquenique e também para levar algumas mudas, que nós revitalizamos nosso viveiro, para que eles façam a arborização na cidade também.
O encontro também ressaltou a necessidade de incentivar a criação das reservas particulares do patrimônio natural no Ceará. Com a criação na semana passada de uma RPPN em Aratuba, sobe para 17 o número de unidades particulares no estado e tem outras 18 em fase de criação. Se você pegar qualquer mapa, qualquer propaganda do Ceará que vende a imagem do Ceará lá fora, pode ter certeza, vai ter imagem de uma unidade de conservação. Nós temos unidade de conservação só as do estado, ou pegando as do estado e a federal. O Bajara é a unidade de conservação federal, é símbolo do estado do Ceará. Bica do Ipu é a unidade de conservação estadual, é símbolo do estado do Ceará. Jericoacoara é um símbolo do Ceará, é a unidade de proteção federal. Monólitos do Quixadá, Galinha Choca, as pedras lá do Quixadá, é a unidade de conservação estadual. As falésias do Beberibe, ali Morro Branco, as falésias, é a unidade de conservação estadual. Então, tudo que o estado do Ceará, tudo não, mas muito do que o estado do Ceará tem de beleza cênica, tem de importância ambiental, é ou está em vias de ser protegido por unidade de conservação. Então elas são importantes porque elas preservam o que a gente tem de mais valioso em termos de patrimônio natural. E é esse o desafio que nós temos começando com esse primeiro seminário de integração, é que como parte desse patrimônio é protegido pela União, parte pelo Estado, parte pelo município e parte por pessoas privadas, nós precisamos integrar os nossos esforços para garantir maior sucesso nesse trabalho que a gente desenvolve. E o programa de hoje fica por aqui. Na próxima semana estaremos de volta com outros assuntos de interesse dos municípios. O nosso encontro está marcado sábado que vem, 7h, aqui na TV Assembleia. Para falar conosco ou mandar sugestões de pauta, envie um e-mail para tv@apresse.org.br. Outras informações e para acompanhar o Apresse na TV, visite o nosso site. Apresse, em defesa dos municípios do estado do Ceará.